Dorival lá em março. E isso ajudou. O Brasil hoje teve um meia criativo que deixasse os atacantes em condição de finalizar. Acho que o Savinho aproveitou bem a chance, não só pelo gol, mas também pela movimentação, por conseguir construir. E o lado direito, como não tem um lateral tão apoiador, dependia basicamente dele, né? E ele conseguia construir isso muito bem. E é óbvio também... Vini Júnior faz 2 gols e dá um show no jogo que o Brasil goleia o Paraguai por 4-1 e encaminha a classificação, né? Vale ressaltar aqui também nesse vídeo sobre a personalidade muito boa que o Paquetá tem, né? Perdeu um pênalti no jogo e depois, no segundo pênalti que o Brasil teve, né, ao seu favor, pediu para bater, bateu e fez o gol, né? E que fez aquela famosa sai zica. Então, dá os parabéns também à atuação do Paquetá, que jogou muito bem, teve personalidade para bater o segundo pênalti, né? Perdeu o primeiro e no segundo acabou convertendo. E o Vinícius Júnior, realmente, depois de uma baixa atuação, uma fraca atuação da seleção brasileira de uma forma geral, entre aspas, né? E criou muito mais, acabou não fazendo gol diante da Costa Rica. O Brasil entra com raiva, vamos dizer assim, dentro de campo, consegue vencer e encaminha a classificação para as oitavas das quartas finais da Copa América, né? Então, o Brasil vai decidir o seu primeiro lugar, né? Próximo jogo, Brasil e Colômbia. Então, o Brasil precisa vencer para assumir o primeiro lugar e, teoricamente, né, nas quartas de finais, pegar uma seleção fraca para depois pensar, caso avance para a semi, pegar uma seleção mais forte. Então é isso aí. Vamos embora mais um debate aí. Vinícius Júnior foi o melhor jogador do jogo? Acho que não tem discussão, né? Mas dê seu like e vamos embora mais um vídeo, sobre galera. Dorival Júnior, as opções aí para começar a partida. Tudo isso com o Leonardo Bertozzi, com o André Kifuri, também com o Vitor Birner e o Paulo Calçade. Foi a estreia do Vini Júnior com a camisa da Seleção Brasileira? Tem muita gente falando isso, Calçade. Tudo bem? Olá, William, companheiros. Não vamos exagerar também. Né? Assim, é claro que tudo está vinculado sempre ao placar, ao resultado. O Brasil pode jogar bem e pode melhorar muito ainda. Não é uma seleção... Este futebol ainda não é o futebol que você fala, está pronto. Não, ele pode evoluir. Acho que é uma geração boa. Sabe, a gente fica muito nessas coisas. A geração ruim, a gente fica buscando... Não é como criar um jogo adequado para os jogadores que a seleção possui. Então, você vai discutir qualidade do Paquetá, do Bruno Guimarães. Assim, eu acredito ainda que o meio de campo é onde o Brasil precisa se consolidar e criar realmente uma grande equipe, onde a gente sempre teve um setor enorme, que é o meio de campo de seleção brasileira. Hoje temos muitos atacantes, cada vez mais surgindo jogador de beirada. Eu acho que, por exemplo, Estevão do Palmeiras, próxima data FIFA ou eliminatórias, o Dorival não pode se considerar com o que esse menino está jogando e com a maturidade que ele tem com 17 anos. Tem jogador que com aos 20 não está pronto, tem outros que aos 17 mostram muita coisa. A clarividência de não querer bater logo que a bola chegou, né? Ele dá um toque para o lado direito, limpa a jogada para poder finalizar. E depois o Paraguai ofereceu 2 gols para a seleção brasileira, né? No intervalo estava 3-0, com o gol no rebote do chute do Rodrigo, o gol do Savinho, o primeiro dele pela seleção. É o rebote do goleiro que o Espinosa ajeita para ele bater, né? Isso. E o segundo gol do Vinícius é um gol que o Alderete também praticamente para a bola para o Vinícius tocar por gol. O Alderete que se redime depois, né? No comecinho do segundo tempo com um belíssimo gol. Mas foi um jogo balanceado da seleção brasileira. Digamos que o Brasil voltou ao normal. O anormal é uma atuação como foi contra a Costa Rica. E no departamento das diferenças entre os adversários, a Costa Rica protegeu o frontal da área muito bem contra a seleção brasileira. Não foi que não houve tentativa de entrar. Houve, mas a Costa Rica fechou bem a parte da frente da área, coisa que o Paraguai não fez. E com 15 minutos, o Brasil poderia ter levado um gol no chute de longe do Bobadilla, que desviou na cabeça do Militão e o Alisson fez uma boa defesa. Logo depois, outra finalização do Bobadilla que o Alisson defendeu, essa de mais perto. Então, a Costa Rica fez 2 finalizações em 90 minutos, com 15. A seleção paraguaia já tinha pelo menos oferecido alguma coisa. O Brasil teve mais espaço para jogar hoje e foi mais inteligente com a bola nos pés, o que seria o absolutamente esperado, e foi o que aconteceu. O Paraguai, em certo momento, foi até usado, né, Bertozzi? O Paraguai
A gente estava até comentando na redação, em alguns momentos, uma pressão mais alta ali na saída de bola da seleção brasileira, coisa que a Costa Rica não fez, né? E chegou no segundo tempo, até em virtude do gol, logo de cara no começo do segundo tempo, se soltou, foi para frente, acreditou. Claro que acabou dando espaço, né? Inclusive o Brasil tem mais um pênalti, inclusive aí convertido pelo Paquetá, que tinha perdido o primeiro. Mas o Brasil acabou encontrando também espaços que eu, de certa forma, imaginava que ia encontrar uma certa facilidade contra o Paraguai. A gente estava até analisando isso depois do empate com a Costa Rica, né? É isso, William. Bom, boa noite, bom dia. Bom dia. Aos nossos companheiros, ao Fã de Esportes. Eu acho até que para o Brasil não era mau negócio convidar o Paraguai a pressionar, convidar o Paraguai a subir para justamente oferecer esse campo, né? Coisa que a Costa Rica não faria de maneira nenhuma. Aliás, o André citou as 2 finalizações apenas da Costa Rica no primeiro jogo, nenhuma delas na direção do gol, né? O Alisson estreou na Copa América hoje, de fato. Foi. Né? Com 2 boas defesas, uma em cada tempo. E a seleção brasileira conseguiu trabalhar melhor para achar os espaços, mas aí acho que muito mais na capacidade de associação entre os seus jogadores, na capacidade de... eu gosto que os nossos vizinhos, né, o povo de língua espanhola, usam um termo que é pequenas sociedades, né? Os jogadores trabalhando com aproximação, com toque, e acho que o primeiro gol da seleção brasileira é para repetir, para amanhã no trabalho de vídeo, repetir e falar, é isso que a gente quer. Né? Porque a gente consegue fazer. O Vinícius procurando o Rodrigo fazendo uma parede muito inteligente. E rápido, né? Toca, devolve, ultrapassa, o Paquetá achando o Vini. A mecânica o gol do pelo meio foi bem isso. Sim, a mecânica do gol até em algum momento lembra o gol contra a Croácia na Copa do Mundo, né? Que é com o Neymar e com o Paquetá por ali também. Então, o Paquetá com a participação super importante nos gols. O mental do Paquetá é relevante nisso, porque ainda carregando todo o peso que ele está carregando, a gente não sabe... Ele perde um pênalti, faz questão de bater o outro. A gente não sabe quando exatamente será o veredito, e acho que isso deve deixá-lo ainda mais ansioso, né? Porque ele ganhou mais tempo para apresentar a sua defesa, então a gente não tem noção dos tempos do processo. Mas ele se recuperou bem do pênalti perdido, né? Com participação nos gols, assumindo a responsabilidade por cobrar o outro pênalti. E foi o melhor jogo dele nesse ciclo amistosos Copa América, né? Sim. Porque ele tinha ido muito bem nos primeiros jogos do Dorival lá em março. E isso ajudou. O Brasil hoje teve um meia criativo que deixasse os atacantes em condição de finalizar. Acho que o Savinho aproveitou bem a chance, não só pelo gol, mas também pela movimentação, por conseguir construir. E o lado direito, como não tem um lateral tão apoiador, dependia basicamente dele, né? E ele conseguia construir isso muito bem. E é óbvio também, gente, que fazer 1-0 nesse tipo de jogo, talvez se tivesse feito 1-0 contra a Costa Rica, o jogo poderia ser exatamente igual a esse. Mas o que aconteceu foi assim no jogo de hoje. E aí o Paraguai já sabia que seria eliminado com a derrota. Então, o que ia fazer o Paraguai no segundo tempo, né? Se é para ir para casa, vamos pelo menos tentar aqui. Mas muita diferença técnica, né? O Paraguai realmente mostra que vai enfrentar dificuldades, mesmo com todas as vagas para a Copa do Mundo da Conmebol, vai enfrentar dificuldades para chegar à Copa do Mundo e vai ter muita dificuldade no trabalho. Para o Brasil, é importante ganhar da Colômbia. Porque, assim, se tiver que enfrentar o Uruguai em algum momento, é melhor que seja na semifinal com um jogo a mais na caminhada para ir ganhando corpo, porque que vai classificar já é lógico. E pegar uma quarta de final contra um Panamá, um Estados Unidos, eu acho mais negócio. Melhor, né? Claro, nesse momento esse Uruguai, que está muito, muito, muito azeitado nesse momento e que está com mecanismos muito consolidados já com o Bielsa, se der para passar uma fase para frente... Vai desenvolver mais, melhor, né, Léo? Um pouquinho mais de time. O Uruguai que enfiou 5 na Bolívia. O Uruguai também já está na próxima fase. O Léo... Comecei falando sobre o Vinícius Júnior. O Léo citou Savinho, falamos aqui de Rodrigo. Hoje dá para a gente dizer que a gente viu o melhor de vários jogadores sob o comando do Dorival, que é num período muito curto, mas a gente teve o melhor de alguns jogadores ali sob o comando do Dorival Júnior? Boa noite, William. Boa noite. André, Léo, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Bom dia, né? Eu acho que o dia só começa quando a gente acorda. Mas não vamos entrar nessa discussão. O senhor começa às 3 da tarde. Não, né? Quem dera. O dia do Calçade começa, por exemplo, por aí também, né? Eu concordo com você. Tudo bem, vou discutir. Vai começar bem tarde amanhã. Aí os dois que acordam depois de meio-dia. O Pedro Ivo Almeida, na estreia do Brasil, quando a gente batia o papo, ele chamou a atenção, porque na seleção brasileira se consegue acompanhar um pouco mais os treinamentos,
que cerca de 80% do tempo o Dorival treinou sistema de marcação. E a gente até comentou, olha, deu para ver que o jogo refletiu o que aconteceu nos treinamentos, porque mesmo contra uma Costa Rica quase inofensiva, como se mostrou contra o Brasil e no jogo contra a Colômbia, então isso facilita, mas o Brasil anulou a Costa Rica da construção, a criação, mas faltava muito com a bola. E a gente falava, falta o quê? Associação. Como o Brasil não tem um jogador fixo de ataque, tem que ter a movimentação, essa movimentação tem que ser encaixada, tem que ter harmonia. Eu desconfio que do jogo da Costa Rica para o jogo contra o Paraguai, o Dorival pesou um pouco mais a mão nos treinamentos de construção de jogo. Só isso explica o fato do Brasil ter um jogo, como gosta de dizer o professor Calçade, mais fluido. Ah, perfeito. Né? Com troca de passes, com os jogadores se aproximando, a jogada do primeiro gol, uma jogada muito bonita. E eu concordo totalmente contigo em relação à geração. Isso é uma loucura. Tratar essa geração como uma geração de jogadores de baixo nível, quando a gente tem referências de Real Madrid, referências de outros times importantes, jogadores que atuam na Premier League, que é o principal campeonato do mundo. Isso é uma loucura, uma completa falta de conexão com o que acontece no futebol o ano inteiro. Da visão que o jogador resolve tudo sozinho. Nunca em time e grupo. Então, sempre ele vai resolver sozinho. Em algum momento, para o Brasil, porque o Brasil tem que resgatar o jogo brasileiro. Sim, mas o jogo brasileiro dentro do futebol que se joga hoje. E aí, essa ideia do protagonista, o jogador... Não, essa seleção tem muitos candidatos a protagonistas, inclusive no banco de reservas, que podem aparecer Vídeo Hendrick. jogo após jogo. Falando Um dia aparece o Hendrick. O Andrés Pereira é um cara que pode ser protagonista num jogo. O Martinelli pode aparecer em outro jogo. Você tem um monte de Andrés Pereira, pode ser como você falou, né? E jogadores que não foram convocados. É uma geração rica de qualidade. Só que o Brasil precisa ter um tipo de jogo que permita que, ao longo de 50 jogos, o Vinícius Júnior brilhe mais vezes do que vai brilhar, sei lá, o Savinho, que é muito bom jogador. Mas o Savinho vai ter o seu dia de protagonista. E vai ter outro dia que vamos ter 2 protagonistas. Porque o futebol de hoje é assim. E essa desconstrução da ideia do Brasil individualizado, individualista, que é um entrave para a seleção brasileira e um entrave para o futebol brasileiro, tem que acontecer gradativamente. É sofrida, porque está acontecendo desde a época do Tite, mas aí tinha o Neymar ali com, sabe, o total protagonismo. Ser conversado com o Neymar o dia que ele voltar, porque enquanto é uma questão virtual. E com jogadores também vão querer olhar para ele e passar para ele. Também, sim, olha, o Neymar joga no Neymar, o Neymar joga no Neymar. Eu não tenho a menor dúvida que o Neymar informa, o Neymar ao longo de 50 jogos vai desequilibrar mais jogos que qualquer jogador, se ele estiver comprometido, em forma, em bom nível técnico, fisicamente bem. Mas esse jogo das pequenas sociedades, é isso? Isso. Que os castelhanos gostam de falar, é um jogo que o Brasil precisa praticar melhor. Eu acho que hoje teve lapsos de bons momentos disso. Não gostei muito, em alguns momentos, da distância das linhas do meio campo e zaga. Achei que tinha um pouquinho de espaço ali, mas é algo a ser corrigido. E, resumindo, o jogo de hoje foi uma evolução do que aconteceu contra a Costa Rica. Não quer dizer que vai evoluir mais contra a Colômbia. O futebol sobe e desce, é um mas... adversário com características completamente diferentes. Mas também. É um jogo mais também com um pouco com a cara do Dorival. Que combina mais com o treinador. É um desafio maior, mas combina com o treinador. Caio Alves, do Data ESPN, passa aqui um dado interessante, que contra o Paraguai, o Vini Júnior tentou mais dribles, foram 17, do que nos 3 jogos anteriores. Que foram 16. Mas 3 anteriores. Ele tenha sido melhor sucedido do que nos outros. Contra a Costa Rica tinham 3 jogadores cercando ele, hoje não. O que muda é isso, assim, a zona do campo onde o Vinícius recebeu e o que ele encontrou pela frente. O Vinícius, assim, o Paraguai não era aquela equipe da Costa Rica fundada dentro da área. Então o Vinícius recebia num espaço curto, sem a distância para o jogo dele. O Paraguai permitiu isso. E aí é um erro do Paraguai? Não, é uma forma de jogar. A maioria das equipes vão enfrentar o Brasil assim, porque quando você vai para uma Copa do Mundo, a maioria vai pegar e vai enfrentar, vai jogar. Você pega uma Inglaterra, ela vai jogar. Você pega a Itália, ela vai jogar. A Alemanha, eventualmente você vai encontrar uma equipe no fundo só especulando. Quando isso acontece, o que fez o Dorival? O Dorival tirou o Rafinha, colocou o Savinho justamente para esse jogo mais curtinho que faz o Savinho dentro da área, no espaço curto, para ir para a linha de fundo no jogo anterior.
E ele entrou com o Savinho, talvez imaginando que o Paraguai fosse também oferecer esse tipo de resistência. Entrou o Savinho. Já o Vinícius recebeu com aquela distância para tocar na frente e chegar na frente dos marcadores. Sim. Muitas vezes no mano a mano. Então isso justifica um jogo diferente para o Vinícius, mais apropriado ao estilo dele. Sim. Potencializou o Vinícius. Que nem todas as equipes vão jogar com 5, 4 e tal, porque elas não oferecem muito jogo. Sim. Né? Mas eu acho que dá para melhorar, acho que dá para pensar. Assim, é claro que o Dorival tem uma intervenção emergencial. Se ele ficar testando muitos modelos em seleção brasileira, ele não vai desenvolver nenhum. Ele precisa achar um caminho burilando. Mas assim, em algum momento, assim, não vou nem pensar na volta do Neymar. Talvez ele volte, né? Em algum momento. Tá bom, quem que sai? Teoricamente, sai o Rodrigo. Se ele for jogar por dentro, o Rodrigo vai para o lado direito. Mas o Brasil poderia ter uma dupla de volantes e não 3 jogadores no meio de campo e ter um quarteto. Mas aí você tem que ter a solidariedade quando perder a bola, os caras voltarem. Isso a seleção faz. Com o Neymar já é diferente. E só para falar do Vinícius. O Vinícius não precisa botar na cabeça dele que ele tem que ser o cara da seleção e assumir esse espaço que o Neymar trouxe para ele. Eu sou o cara da seleção. Ele não precisa disso. Ele será esse jogador naturalmente jogando o jogo que ele tem para jogar. Em alguns momentos você fica a impressão que ele quer ser o cara da seleção. Ele força o lance um pouco a mais do que forçaria no Real Madrid. Ou ele acredita ter essa responsabilidade também de fazer a diferença. Mas um pouco ele tem, só não precisa ter uma responsabilidade tão grande tantas vezes. Isso interfere nas decisões dentro de campo. Tem interferido. O Pedro Ivo Almeida está com a gente, hein? A partir de agora aqui no Linha de Passe também, quero ouvir o Pedro, que está acompanhando a seleção esse tempo todo. Estava aqui no nosso GC, viu, o Pedro, que o Brasil joga com raiva, com garra, né? Aquela coisa da faca nos dentes e tal, etc. Goleia o Paraguai e tudo. E eu queria te perguntar isso, Pedro. Eu estava conversando com o Pedro um pouquinho antes do jogo terminar, que assim, foram 3 pontos, vitória importante, retomada de confiança, sim. Classificação encaminhadíssima, sim. Só uma hecatombe tira a classificação da seleção brasileira. Só que mais do que 3 pontos, classificação, tem algo aí de bastidores que essa vitória aí pode ajudar bastante, né, Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Calçade, Birner, Léo, André, todo mundo ligado aqui com a gente, mais um Linha de Passe. Eu costumo dizer que a dificuldade de entrar depois da mesa é que quase tudo que a gente já observou aí, a mesa já destrinchou. Então eu vou tentar passear por outros aspectos aqui que não sejam exatamente o que vocês já repetiram. Eu só queria, antes de falar disso tudo aí que você falou do ambiente, destacar 3 coisas para mim que foram fundamentais para essa virada que vai mudar sim o ambiente. Para mim, o desempenho, porque falar do Vini talvez chovendo molhado, o desempenho do Paquetá, confiança para bater o pênalti, fazer o gol chovendo molhado. Mas para mim, especificamente, o Wendel em campo, porque o Wendel acaba fazendo uma função que o Arana não conseguiu fazer no primeiro jogo, que é uma associação. O Arana passa muito por fora e ele não passa para tentar deixar o campo para o Vini no primeiro jogo. Hoje o Wendel passa por dentro, arrasta a marcação. Quando o Vini não tinha campo para correr, que ele tinha que parar, já tinha alguém olhando para o Wendel e era -1 para bloquear o Vini e ele consegue ter campo para jogar. O Bruno Guimarães, para mim, muito importante, no tal jogo associativo que vocês contam. O Bruno hoje apresenta por dentro, se apresenta na área. Então vai também fazendo esse jogo por ali para arrastar um pouco, se apresentar, dar mais opção. O Brasil joga muito bem por dentro. Teve o gol que nasceu, que vocês já contaram muito bem, de associação por dentro. E o Paquetá se apresenta ao jogo também por ali. Acho que foi o Léo que falou, né? A melhor partida dele nesse ciclo, preparação Copa América, eu estou de acordo. Ele hoje se apresentou ao jogo, como se apresentou nos jogos de março. Então, esse corredor central funcionando, o Wendel passando para liberar, um homem a menos para marcar para o Vinícius, determinou uma vitória que para mim vai mudar sim o ambiente, é o que você perguntou. Essa seleção, quando o Vini, Calçade fala do Vini queria assumir um protagonismo, ele começa aquele jogo com faca nos dentes, o Bruno Guimarães na comemoração, que eu já vi que a câmera pegou bem, né, viraliza. Tinha uma coisa aqui no ambiente da seleção. A seleção tem muitos jogadores jovens, a base da seleção aqui na Copa América ela é jovem, são poucos jogadores já acostumados com mais de uma competição oficial, que dirá com competição oficial, você tem Marquinhos, você tem Alisson, você tem Danilo, você tem o Bruno, que não conseguiu jogar o que dele se esperava, você tem o Vinícius, ali, Rodrigo e Rafinha, mas é muita gente jovem, e eu acho que o empate na estreia, embora hoje a gente observe para a tabela e veja que uma vitória praticamente classificou o Brasil, o empate na estreia gerou uma sensação de... Ficou todo mundo tão tenso. Os últimos dias foram tensos aqui. Os últimos dias foram muito tensos.
foram tensos de uma seleção que você tentava conversar com as pessoas e o papo era muito falar menos e trabalhar mais. Tem que ganhar, só vamos responder com vitória. E é assim, a torcida tem que abraçar. Tinha uma coisa ali de precisar dar uma resposta, sentiu-se muito o empate da estreia, então tinha muito essa coisa de precisamos apresentar. Então a vitória de hoje, para mim, ela consegue virar um pouco essa página da pressão. Era uma seleção que estava carregada, um empate contra a Costa Rica, que o comportamento, ele não dialogava com o que o Dorival falava. O Dorival bate muito na tecla de que está tudo muito bem em campo. Só que o comportamento era de que parecia que estava tudo muito errado. Um grupo carregado. O Vini, no primeiro momento, a primeira bola do jogo, ele arranca, acho que tem um lateral ali, era até pelo setor onde eu estava assistindo a partida, ele chama a torcida. Muito bom, assume um protagonismo, e tenta de novo, tenta mais uma vez, e tem um escanteio. Ele vai buscando, e a seleção parecendo mordida ali em campo. É interessante para você, para um comportamento, mas era uma seleção pilhada, uma seleção muito pilhada para um jogo. Então, construiu uma vitória, saiu o primeiro gol, o jogo começa a se desenhar de forma diferente a partir do primeiro gol. Construir uma larga vantagem, praticamente encaminhar a classificação é muito importante para a seleção virar uma página de pressão. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? A seleção brasileira vence o Paraguai por 4-1, encaminha a classificação e agora vai decidir a sua vida aí na Copa América, se avança em primeiro ou segundo lugar no grupo, né? Vale lembrar que, caso o Brasil não ganha a Colômbia, o Brasil vai avançar em segundo e pode enfrentar o Uruguai nas quartas de finais. Se avançar em primeiro, a chance de pegar um Panamá ou uma seleção fraca do nível do Panamá é gigantesca avançando em primeiro, né? Então, eu acho que o Brasil tem todas as condições de vencer a Colômbia. A Colômbia é um time muito bom, uma seleção muito boa. Eu falo time, mas é seleção, mas tudo bem. É uma seleção muito boa e está a 25 jogos sem perder. É isso mesmo, a Colômbia tem o Luiz Muriel do Liverpool, Rames do São Paulo, que não joga no São Paulo, mas na seleção joga muito. Tem, nem sei se o Espina ainda tá como titular, né? Mas tem outros jogadores aí muito conhecidos, que a gente pode citar aí, que eu acabei nem lembrando o nome aqui, que está jogando muito e a seleção brasileira tem que abrir o olho. Nos últimos 2 jogos entre Colômbia e Brasil, né? Um foi amistoso e o outro foi pela eliminatória. O Brasil perdeu nos 2 jogos. Então, nos últimos 2 jogos entre Brasil e Colômbia, o Brasil acabou perdendo. Então, é um jogo que vamos ver o que, é que o Dorival deve fazer para a seleção continuar mantendo esse desempenho. Sabemos que não tem como comparar Paraguai com Colômbia. A Colômbia está 1000 anos-luz à frente aí da Colômbia. Tem uma geração muito boa de jogadores. E é aquilo, o Wendel jogou bem para mim. Jogou bem, acho que os comentaristas aí debateram muito sobre a situação do Wendel, ele vindo um pouco mais por dentro. João Gomes, baita jogo dele, desarmando muito. Bruno Guimarães acertou uma bola no travessão que quase poderia ser o 2-0, se não me engano. Então é aquilo, o Brasil venceu, agora é descansar e pensar no próximo jogo, que é super importante. Se eu não me engano, acho que na segunda ou terça-feira, agora eu não tô lembrado de, mas se eu não me engano, acho que na segunda ou terça-feira aí. Então deixe seu like, gostou do debate? Tamo junto, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e é nóis, galera.